Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Norte Fishing PT e hoje o que é que eu tenho aqui para partilhar convosco? O top 5 de escolhas de amostras para o mês de Abril. Por isso, primeira escolha, jerkbaits. Neste caso tenho aqui um Yazei, um Trigger Twitch, de uma cor, pronto, natural, assim branco. É uma altura em que eu tanto utilizo jerkbaits suspending, que trabalho tal e deixo ficar ali parado na zona onde eu quero, como também é uma das alturas do ano onde eu utilizo os jerkbaits floating, como é o caso deste aqui assim, do Rick Flash, em que eu faço exatamente o mesmo trabalho, mas ele em vez de ficar parado, sobe ali lentamente e isso por vezes também desencadeia alguns ataques dos peixes, como também consigo ter uma pesca bastante agressiva quando é necessário. Quanto à parte de equipamento para pescar com os jerkbaits, é a conhecida X-Pride 610M com um Aldebaran de rácio 7. No que toca às linhas, 100% fluorcarbono. Eu gosto desta cana porque, pronto, é das melhores canas de jerkbaits que para mim existem no mercado, relação preço-qualidade. Porquê? Tem uma ação de ponteira rápida, que me permite recuperar e trabalhar o jerkbait, mas também quando cravo o peixe, tem um blank que me permite trabalhar bem o peixe e como estamos a falar de amostras com fateixas, me ajuda também a otimizar ali a luta e converter tudo isso numa captura. Por isso, X-Pride 610M com o Aldebaran, pronto, é um carreto que é uma máquina que dispensa apresentações, permite fazer lançamentos longos, permite lançar jerkbaits muito pequenos. Atenção, apesar de nesta altura eu não usar jerkbaits muito pequenos, o mínimo que utilizo é o tamanho 90, como este, por assim dizer. Segunda escolha, o velhinho spinnerbait. Eu gosto de zonas baixas, zonas que tenham ali muita estrutura, árvores, ervas, e o spinnerbait é uma amostra que brilha em todas essas situações. Neste caso é um Bantam Swaggy de meia onça, também uso o 3/8 e o que é que eu acho que é importante nesta altura? Ter pelo menos uma lâmina colorado. Como vocês podem ver, é esta aqui assim redonda. Porquê? Porque nos vai permitir trabalhar o nosso spinnerbait mais lento e inclusive se eu quiser trabalhá-lo mais lento, dar-lhe ali um pouco mais de volume, mais de vibração, posso também colocar aqui assim um atrelado, como um pequeno swimbait de vinil. Não há muito a falar sobre os spinnerbaits, é uma amostra bastante conhecida, para mim é uma amostra todo o ano funciona, mas nesta altura do ano é uma amostra que sem dúvida está no meu top 5. Quanto ao conjunto que eu utilizo, Gilomis MX Pro, específica para swimbaits, é uma cana extra rápida, uma 6.9, e é uma cana que me dá bastante confiança, tanto para arrancar um peixe de dentro de uma estrutura quando meto lá o spinnerbait, como para trabalhar um spinnerbait em águas abertas. É uma cana bastante versátil. Se quisermos pescar com swimbaits até às 21 gramas, não se nega, não tem problemas nenhuns. Estou super satisfeito com esta cana e é aqui a minha cana de spinnerbaits, praticamente. Quanto ao carreto, o já conhecido Curado, rácio 7.4, um carreto que dispensa apresentações, um 151 HG e que, pronto, é um carreto fiável, duradouro, preço-qualidade é dos carretos mais vendidos pela Shimano e fica aqui assim a dica. E a linha que eu utilizo é 100% fluorcarbono também, um 12 ou um 14 libras no máximo é o que eu costumo utilizar. Por isso, já sabem, fica aqui a amostra número 2, o spinnerbait. Ora, técnica número 3. Texas. Eu sou um grande fã da pesca com jigs. É uma amostra que funciona muito bem nesta altura do ano também, mas eu, nesta altura, gosto muito de pescar a Texas, com lagostins deste género, ou com os famosos bate-palmas da Zoom. Há também os Ultra Speed Craw maiores, assim já com mais volume, com mais vibração, como também os Yamamoto. São tudo tipos de vinis que utilizo bastante nas minhas montagens Texas. E estes aqui, neste caso, são os D-Bomb da Missil. São lagostins que eu gosto muito de utilizar. Qual é que é a particularidade para mim
no Texas nesta altura do ano? Eu acho que é importante e dou relevância a baixarmos um pouco no peso que estamos a utilizar. Muitos de nós, ao longo do ano, utilizamos as 14 gramas, as 10, pronto, e até alguns mais que isso. Eu, o máximo que utilizo nesta altura do ano, por norma, são as 7 gramas, e inclusive há alturas que pesco com 3 gramas também. Porquê? Estou a pescar zonas mais baixas, quero ter quedas lentas, gosto de pescar devagar, não é uma altura em que eu pesque muito rápido, gosto de deixar a amostra estar no sítio, e é aí que eu acho que o peso é importante para nos ajudar a fazer esse trabalho, como também o próprio vinil que nós utilizamos, se tiver assim, se for um vinil assim deste género, ou que já tenha assim umas patas mais abertas ou mais largo, vai-nos dar também uma queda mais lenta, vai nos permitir trabalhar a amostra ali mais no sítio, e acho que isso nesta altura do ano também é uma grande vantagem. Por isso o Texas não é só uma das minhas técnicas favoritas, nesta altura também entra aqui para o meu top 5, com o pormenor de utilizar gramagens bem mais baixas. O conjunto que eu utilizo, uma NRX, uma 854, pronto, é uma heavy, rápida, é uma cana que a nível de sensibilidade, para mim é do melhor que existe no mercado, estou super satisfeito com ela. Isto é, para quem quer pescar Texas, esta é a cana, pronto, já são modelos topo de gama, mas é o conjunto que eu mais utilizo para esta técnica, e pronto, não tenho grande coisa a dizer, porque o melhor que, se tiverem dúvidas, é passarem numa loja, se tiverem oportunidade, e agarrar numa cana destas, tê-la ali na mão e ver, e é muito mais fácil vocês compreenderem aquilo que eu vos estou aqui a dizer, do que eu estar aqui com grandes explicações, porque só mesmo é daquele tipo de equipamentos que só mesmo tocando. São canas que já vêm com a tecnologia Espiral X, e só isso, essa tecnologia aqui do carbono, a forma como está encruzilhado, já nos vai oferecer muito mais sensibilidade a nível de carbono. Depois, o que casa aqui assim com ela é um Shimano Antares, pronto, um carreto também de topo da Shimano, fantástico, é um carreto caro, ok, mas é super fiável, vale todo o investimento. Neste caso é um rácios altos. Eu no Texas gosto de pescar mínimo 7, e o ideal para mim 8, por assim dizer, e pronto, esta é a minha escolha. Quanto à linha, 100% fluorcarbono, mais uma vez, eu gosto muito de pescar com o fluorcarbono, 10, 12 libras no máximo, como padrão. Se for preciso, reduzo, e inclusive já cheguei a pescar com 8 libras, tudo depende ali um pouco da situação. Na altura em que nós estamos a pescar ali mais baixo, a meter as nossas amostras dentro das ervas, dentro das árvores, ali assim encostadinho aos paus, por vezes é preciso fazer assim uns skippings lá mesmo para dentro, e aqui para mim é o conjunto que não falha. Por isso já sabem, mostra número 3, Texas, técnica, número 3, Texas com um lagostim. E agora, técnica número 4, uma pesca que eu adoro fazer, não é uma pesca que faça tanto, mas chega a esta altura do ano e vai-me aqui assim à memória, às raízes onde eu comecei a pescar mais aos axegãs, das técnicas com que eu mais pesquei, e aprendi bastante, e é uma pesca bonita, acho que é uma pesca muito bonita, super divertida, e que dá muita pica de fazer, e por isso está aqui elegida, por também ser uma das alturas do ano em que se torna uma pesca muito eficaz. A pesca com sapos. Eu adoro pescar com sapos, não vario muito no tipo de sapos que utilizo, gosto muito dos Spro Bronzai, tanto a versão normal como o Popper Frog. Basicamente pode aparecer outros, um ou outro de outra marca, mas por norma os que mais utilizo são estes. Há os modelos júniores mais pequenos, há os normais também. Para mim, e mesmo dentro das cores, base do preto, à base do branco, e depois ali assim uma cor natural, ou um verde, ou uma coisa assim, são as cores que eu mais utilizo.
os chapos. E os chapos porquê? Vamos pescar águas baixas, muitas árvores, muitas ervas. Por aí, os chapos são amostras que movem peixes grandes. Os chapos fazem com que um peixe se mova para comer. E depois, a nível da espetacularidade da pesca, por norma, são amostras que promovem ataques brutais e que nos fazem desfrutar. No entanto, é uma técnica que é preciso ter alguns cuidados. Precisamos de uma cana que seja forte, que seja rápida, que nos permita cravar estes anzóis que os chapos têm, não é? Dá de ser uma amostra de corpo oco e que por norma tem os anzóis mais grossos, por isso temos de ter uma cana forte e neste caso eu tenho uma MX Pro específica de sapos que nada a apontar, é uma cana de sapos pura e dura, acaba por ser também uma cana que se vocês, por exemplo, tiverem uma cana de gigs, uma coisa assim, também conseguem pescar os chapos sem problema nenhum, com uma heavy, rápida, pronto. Acho que aí é uma amostra de superfície, vá por assim dizer, em que nós temos que ter bastante confiança na cana. E é uma das poucas amostras, ou tirando salvas exceções, onde eu pesco com o multifilar direto. Como vocês podem ver aqui, tenho um multifilar direto, neste caso um 0,30, podem achar que é demais, para mim não é. Pronto, tenho bastante confiança, consigo lançar longe, apesar de achar que a pesca com sapos não é uma pesca assim de grandes distâncias, consigo fazer skipping para tentar enfiar os chapos dentro das árvores, mesmo lá atrás, e se tiver um ataque lá dentro, com esta cana também consigo cravar. A linha, um multi, não tem elasticidade nenhuma, neste caso é um Power Pro, é uma linha mais rígida, nada a apontar. Quanto aos carretos, outro curado, não é? Super fiável, carreto para a guerra, pesca com sapos, pesca de guerra, por assim dizer. O mínimo de rácio, 7,4, para mim o ideal, 8, é o que eu mais gosto. E é basicamente aqui a minha amostra número 2. Quem nunca pescou com um sapo, é uma boa altura para experimentarem e para tentarem compreender isto que eu vos estou a dizer da espetacularidade da pesca com sapos. Outra coisa, não se fascinem muito com o ataque e nunca se esqueçam que o que crava o peixe é a cana, não são os olhos. É muito normal vocês a pescarem com os chapos, veem o ataque e como veem aquele espalhafato na água, cravam. E muitas vezes o que é que pode acontecer? Tiram o sapo da boca do peixe. É a pesca do 1, 2, 3. Vocês veem o ataque, ou sentem já ali a tensão na linha que o peixe vai com o sapo na boca, ou então fecham os olhos, também não precisam de fechar mesmo. Ou então, quando vem um ataque, 1, 2 e ao 3, cravam o peixe. Eu pessoalmente gosto mais de sentir que tenho lá o peixe e aí cravo o peixe, mas esta dica já me foi dada aqui há uns tempos do contar e efetivamente funciona, porque é mesmo muito normal nós ficarmos ali fascinados com o ataque e cravarmos logo e perdermos bastantes peixes por causa disso. Por isso já sabem, número 2, os chapos, que para mim é uma amostra fantástica e super, super, super divertida de pescar. E agora, por último, mas não menos importante, não é? A rainha da época, para mim, que é o belo do Senkwaki. Senkwaki, para mim, acaba por ser aquela montagem que nesta altura do ano e daqui para a frente acaba por estar sempre presente, tanto para vir ali a pescar, normal, a bater margem, a pescar devagarinho, com as animações. Acho que é, pronto, uma amostra obrigatória. E aqui acaba por ser um pouco batota, porque vamos transformar uma técnica em duas. Também fica aqui assim uma dica. Nós, ao pescarmos com o Senkwaki, muito rapidamente conseguimos adaptá-lo e colocar aqui assim um insert e transformar isto numa montagem Neko Rig, onde simplesmente, em vez de termos o empate por aqui, pomos ali um insert, empatamos assim e se quisermos manter a amostra mais tempo no sítio a trabalhar, ela vai afundar rápido, fica na zona que nós queremos e nós com os toquezinhos ela vai trabalhar assim. É que assim, pronto, dá para fazer assim duas técnicas numa.
como também estar a pescar sem um insert normal, em que aí sim já rodamos o anzol e pescamos aqui assim o verdadeiro senkuaki. Muitas vezes já começamos a ver peixes ali a aparecer muito ao sol e tudo, com assim suspensos na camada de água, e o senkuaki é uma das amostras mais efetivas quando os peixes estão assim, nomeadamente quando nos aparecem peixes à vista e tudo. Para mim isto é a quinta amostra que eu vos estou a mostrar aqui, mas é a número 1 que está sempre presente e que não pode falhar nesta altura do ano para mim. Quanto aos sencos, vamos dividir aqui assim em sencos que afundam mais rápido, como por exemplo os Yamamoto por causa do teor de sal e os Yum, capaz de ser assim as duas marcas mais relevantes do mercado. Eu neste caso o que acabo por utilizar mais é o Yamamoto, mas quando quero que o senco tenha uma queda mais lenta, já vou utilizar o senco da Yum. Quando tenho o insert e acabo por adaptar para uma montagem Neko, aí pronto, o da Yum acaba por ser um pouco mais vivo, continuar a cair um pouco mais lento, mas acaba por ser relativamente parecido. Quando vamos pescar sem peso nenhum, pescar mais rápido ou quedas mais rápidas, Yamamoto, procurar ali uma queda mais lenta, demorar mais tempo, os da Yum. Quanto aos tamanhos, o padrão 5, para mim, tamanho 5 é o padrão, e depois, consoante aquilo que estou a ver, mais para a frente, tendo a baixar um pouco para 4, e agora nesta altura o 5, há quem goste do tamanho 6 também, funciona bem. Há uns da Yamamoto que são tamanho 5, mas com a grossura dos 6, também são sencos muito efetivos, que dá ali mais carne aos peixes, não é? Por isso, para mim, esta é a número 5, mas é a técnica número 1 do mês de Abril, vai ser o senkuaki. Quanto ao conjunto que eu utilizo, NRX 852 JWR, de spinning, pronto, é outra NRX, tal como a de Texas. Isto é um avião super sensível, tem força no blank necessária para este tipo de pesca, para trabalharmos o peixe, uma cana com resposta, está fantástica. Depois tenho um novo Xsense 2500, que também é um carreto fantástico, super leve, equilibra super bem com este conjunto, e basicamente este carreto, o Xsense, acaba por ser um pouco da série Magnolite, que é a série do Vanquish, com a Core Solid, que é a do Stella, em que acabam por juntar um pouco ali o melhor de cada um, e é daí que nasce este carreto. Para a nossa pesca chega muito, não é preciso tanto, mas é fantástico, é uma bomba de carreto. Quanto às linhas, um detalhe bastante importante, eu uso o Kairiki 8 Plus, um entrançado de um X8. Aqui assim um pormenor importante, eu gosto de pescar com linhas coloridas, com os entrançados coloridos, este tipo de técnicas. Isto porque muitas vezes nós lançamos, estamos a deixar ali a nossa amostra cair e os peixes se agarram ou andam ali para os lados ou vêm na nossa direção, e nós podemos não ter um toque tão franco, e o facto de nós termos uma linha colorida que faz ali um pouco de contraste, nós conseguimos ver o movimento da linha e tensionar a linha, fazer a cravagem e antecipar-nos por vezes aos peixes. Acho que a linha colorida neste tipo de pesca é uma grande vantagem. Depois na ponta uso um terminal por norma de 8 libras, tenho estado a utilizar o Ossia da Shimano, que é uma linha desenvolvida para água salgada, mas que funciona muito bem na água doce, uma linha bastante transparente, bastante resistente à abrasão, é um 100% fluorcarbono, e eu estou mesmo super satisfeito com a linha e recomendo bastante a Ossia, a gama Ossia, pronto, dentro das medidas que vocês gostarem. Eu, consoante o que tiver a fazer, vou variando as medidas, mas neste caso tenho estado a usar o 8 libras aqui para a pesca do Aki. Estas são as minhas 5 escolhas para o mês de Abril. Não quer dizer que não use mais uma amostra ou outra, mas as principais que vão sempre montadas aqui no deck são estas. E atenção, uma coisa importante, eu não vou dizer a ninguém para ir pescar, para não ir pescar nesta altura do ano, não vou, porque
eu vou à pesca, a única coisa que eu vos digo é igual como no ano todo, mas agora ainda mais. Se apanharem os peixes, tratem bem dos peixes, devolvam-nos rapidamente e não deixem andar ali os peixes, não andem a passear muito com os peixes. Se por acaso virem que tem um peixe que está ovado, pá, tirem a vossa fotografiazinha rápido e devolvam-no de imediato, o mais perto possível do sítio onde vocês o capturaram. Já sabem, isso também é importante para o futuro da nossa pesca, tratar bem os peixes. Por isso, pessoal, já sabem, se gostaram deste filme, comentem com a vossa opinião, se concordam com estas amostras, se não concordam, quais as vossas 5 amostras favoritas e subscrevam o canal, porque quando chegarmos aos 500 subscritores, pode ser que haja aí uma boa surpresa. Até à próxima, pessoal!